uma cidade chamada Riverside, acho que é em New Jersey, um negócio assim. Sabe o que aconteceu? Uma cidade pequena, mas os brasileiros, eles andavam nos melhores carros, tinham as melhores casas. E sabe qual que foi o sentimento das pessoas que viviam ali naquele lugar? Inveja. E sabe o que eles fizeram? Expulsaram os brasileiros daquele lugar, porque eles estavam movidos de inveja. Porque os brasileiros conseguiam e eles não. Olha só, meus irmãos, tanto que é perigoso esse sentimento. Sabemos também, olha, em Provérbios diz que cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? Você pode conter a ira, o furor, mas a inveja, quem pode parar? Quem pode parar esse sentimento? Olha só que, não sei se você sabe a respeito dos judeus. Sabemos que Hitler massacrou, matou mais de 3 milhões de judeus. E eu estava assistindo, não sei quantos de vocês assistiram aquele filme da lista de Schindler. E eu observei algo interessante. Os judeus eram muito prósperos. E eu fiquei pensando, olha só por que eles estão sendo perseguidos. Porque as indústrias, tudo que tinha naquele país que tinha muito valor, era de quem? Dos judeus. Então Hitler odiou os judeus. Sabe por quê? Porque ele tinha inveja. Porque Deus abençoava os judeus e ele não conseguia enxergar os judeus como pessoas boas. Por quê? Porque ele queria ser grande, ele queria estar no topo, mas o povo de Deus estava debaixo de uma promessa. E ele então perseguiu essas pessoas. E sabemos que muitas pessoas morreram por causa da inveja. Meus irmãos, há uma história lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 4, conta a história de um jovem chamado José. José era um dos filhos mais novo de Jacó. E o interessante, sabe o que é? Que dentro da casa de Jacó, sempre esse sentimento foi presente. Desde o nascimento de Jacó, já houve uma briga dentro da barriga da mãe. Por causa de quê? Da inveja. Um queria ser, Jacó queria tomar o lugar de Esaú. E sabemos que a bênção era para Esaú e não para Jacó. Mas ele, de certa forma, de artimanha, de sutileza, ele foi e enganou o irmão, comprou a primogenitura. Esaú menosprezou, vendeu por um prato de lentilha. Mas observe que depois, mais na frente, Jacó ele desejou casar com uma mulher chamada Raquel. Seu tio, chamado Labão, tinha suas filhas ali. E o que aconteceu? Ele não conseguiu casar primeiro com Raquel, então ele casou primeiro com Lia. E depois ele recebeu Raquel. Trabalhou aí 14 anos, para conseguir sua esposa. Veja bem. Lia dava filhos a Jacó. E Raquel não. E sabe o que acontecia? O coração de Raquel se enchia de inveja, porque ela não podia dar filho ao seu marido. Então ela pegou uma concubina lá, uma serva chamada Bila, e entregou ela para o seu marido para ter filho para ela. E a outra, Lia, viu que ela estava tendo um filho, porque Jacó amava mais Raquel do que Lia, e sabia que aquilo podia ainda mais, a chegar mais ainda a Raquel.
no seu coração. Então ela também tomou uma escrava e colocou ali para ter filhos. Ou seja, gerou competição. Um dos filhos de Jacó, chamado José, capítulo 37, se você tiver com sua Bíblia aí, gostaria de compartilhar com você. Capítulo 37, o versículo 1 ao 4 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podia falar com ele pacificamente. Olha só, irmãos, que coisa. Essa raiz vem lá de trás. Essa raiz vem instalando geração após geração. Vem instalando geração após geração. Pela preferência de Jacó, do seu filho José, gerou o quê? Inveja dos seus irmãos. Por quê? Porque Jacó amava muito Raquel, então ele amou o primeiro filho que ela teve, que foi José. Para não contentar, ele fez uma túnica colorida e vestiu o filho. E sabe o que aconteceu? Gerou ódio no coração dos seus irmãos, porque Jacó amava mais, fez diferença. E é muito perigoso, irmãos, nós que temos filhos, né, pessoas que têm mais de um filho. Normalmente, às vezes, a pessoa tem um filho, depois vem o outro, né? Muito tempo depois, e nós temos que compartilhar, né, o nosso amor com os nossos filhos. E muitas vezes, se você não tiver sabedoria, vai trazer discórdia dentro da sua casa, dando preferência para o filho mais novo. Muitos irmãos não se dão muito bem. Você sabe por quê? Porque às vezes o pai dá preferência. Às vezes o pai deixa bem nítido que ele é melhor do que o outro. Isso é muito perigoso. Olha o que aconteceu. Um dia, o pai de José falou: olha, meu filho, vá ver seus irmãos, vê como que eles estão, né? Estavam apacentando. Sabe que de longe, quando seus irmãos viram José, eles maquinaram mal com ele. Sabe por quê? Porque eles tinham ódio. Eles já não podiam mais falar, sabe, pacificamente. Porque era vamos dizer, o 31 de fevereiro. Era melhor. Então, olha só o sentimento. Vamos acabar com essa festa agora. Vamos matar. Glória a Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Um dos irmãos de José guardou a vida dele. Eles lançaram ele ali dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Sabe que eles não conteve com aquilo. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam José. Mas para eles chegar até o seu pai dar notícia, eles tiveram de maquinar algo horrível. Olha, vamos pegar isso que está causando inveja, nós vamos levar para o nosso pai. Vamos manchar essa roupa aqui, essa túnica de sangue, dizer que um animal feroz veio e atacou e matou. Meus irmãos, imagina o que eles fizeram. Eles tentaram, sabe o que? Eles venderam José, mas ele queria colocar um ponto final na vida desse homem, levando essa túnica para o seu pai. Quero dizer para você que uma mentira não resolve nem resolverá problema algum.
Eles mentiram para o seu pai. Mas a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes as pessoas querem cobrir uma coisa errada com uma outra coisa errada. E não funciona. A verdade um dia ela vai aparecer. Sabe que José era um homem que temia muito a Deus. Ele entregou a sua vida na presença do Senhor e deixou Deus o conduzir. Por 13 anos esse homem amargou, sabe, vamos dizer assim, foi lançado ali na prisão. Sabe que ele era um homem reto, íntegro. Onde que ele ia, Deus o abençoava e prosperava, porque ele tinha um coração em Deus. Meus irmãos, um dia houve uma grande fome na terra. Os irmãos de José foram buscar alimento no Egito, onde José estava. Sabe que eles nunca imaginariam que José ia ocupar um lugar de posição, um trono. Sabe que ele teve esse sonho e falou muitas vezes para os seus irmãos, e isso gerou mais ódio ainda. Ele sonhou e disse para os seus irmãos: olha, eu vi que nós estávamos com os nossos feixes, e o meu feixe ergueu diante de todos dos feixes que estavam ao redor de mim. 11 feixes se inclinaram diante de mim. Ou seja, os irmãos havia um dia de prostrar diante dele. E cada vez esse sentimento foi tomando. Mas sabe que um dia Deus, Ele guardou a vida de José, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Então, os seus irmãos foram até o Egito buscar mantimento. Meus irmãos, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que nós precisamos de chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Eu sei que muitas vezes as pessoas fazem mal conosco. E a palavra de Deus diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E quando José viu seus irmãos ali, ele podia dizer: é hoje que eu vou dar o troco. É hoje que eu vou dar o troco. Meus irmãos, nós não podemos pagar o mal com o mal. Se nós fizermos isso, nós nos tornamos pior do que aquela pessoa que fez o mal conosco. Mas nós precisamos de pagar o mal com o bem, fazer o bem para o próximo. Porque no momento que nós agimos desta forma, nós vamos estar aparecendo, né, como o Senhor, a sua imagem, a sua semelhança. Nós precisamos, sabe, de exercitar isso nas nossas vidas, sempre. E o importante, sabe o que é, meus irmãos? José, ele teve uma vida muito parecida com a vida de Jesus. Ele teve sonho, ele teve coisas grandes no seu coração. Imagine que com 30 anos ele assumiu, vamos dizer, um governo dentro do Egito, não é? Com 30 anos de idade, mais ou menos, Jesus também começou o seu ministério, exercendo, não é, poder e autoridade. E o mais interessante ainda, sabe o que é? José foi vendido para os midianitas, para os ismaelitas, por 30 moedas de prata. Jesus também foi vendido da mesma forma. Sabe por quê? Queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 27, versículo 18. Sabemos, meus irmãos, que da mesma forma que aconteceu com José, aconteceu também com Jesus. Aquelas pessoas que era para receber Jesus ali como o Salvador do mundo, os fariseus, os religiosos da época, eles tiveram ódio de Jesus, porque Jesus manifestava o amor, a compaixão para com o próximo. E aqueles religiosos, eles tinham ira, tinham raiva quando Jesus fazia o bem para as pessoas. Às vezes as pessoas eram cegos de nascença, e Jesus curava e as pessoas queriam apenas